Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A nossa live de hoje é muito legal. Nós vamos ter um convidado super especial, um grande amigo, um grande colega, é o Felipe. Felipe já vai estar aí conosco. Olá galera da Origem Objeto, Felipe, seja bem-vindo. Eu vou logo chamar o Felipe aqui para que ele possa estar conosco. Sejam bem-vindos todos vocês, uma excelente noite. Hoje é uma terça-feira lindíssima. Tudo bem, Luiz Gustavo? Felipe, Olá, boa noite. boa noite, Felipe. Seja bem-vindo à nossa live. É muito bom recebê-lo. Estou aqui desejando boas-vindas a todos os nossos visitantes, desejando boas-vindas aos nossos participantes dessa live de hoje. Essa live de hoje nós temos aqui um tema bem legal, um tema no qual eu gosto muito, um tema no qual o nosso convidado ele tem um grande aprofundamento sobre essa temática e vem ao longo da sua vida desenvolvendo diferentes experiências, diferentes estudos e pesquisas em torno desse tema, tanto no ambiente fora do seu ambiente de trabalho, como também nos ambientes acadêmicos. Então, Felipe é uma pessoa que eu tive a grata surpresa em conhecer meu percurso de vida, e até hoje a gente se adotou, né? A gente se adotou, ele é uma pessoa no qual eu o acolhi, ele também me acolheu, um grande colega. A gente já teve a experiência de estar comigo na Universidade Federal do Ceará e é muito bom recebê-lo. Então sejam todos bem-vindos aí. Essa live ela começou com a ideia, essa proposta de live sobre esses conteúdos, através das nossas disciplinas, né? Atividades remotas com os alunos da nossa disciplina de recreação, ludicidade, estudo do lazer e jogos cooperativos. Então, essa disciplina a gente está ministrando na Universidade Federal durante esse semestre de 2020.1. Com essas atividades remotas, a gente está criando ideias, maneiras para que a gente possa tratar conteúdos pertinentes, não só a formação dos nossos alunos, né? Que estão aí nos vendo, é o que eu espero. E a gente recebe aí pessoas, viu, Felipe, de todo o Brasil. Tem amigos aí de Minas Gerais, São Paulo, enfim, colegas de outros estados, ex-alunos, professores, pesquisadores. Nós temos também pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Que são nossos seguidores, né? Pessoas de nossa família que estão aí nos vendo, vendo esse bate-papo que a gente vai fazer agora. É um bate-papo, viu, pessoal? É um bate-papo. Aqui nada vai ter aquela linguagem acadêmica, só de vez em quando, mas é mais um bate-papo, uma reflexão sobre um tema. O tema hoje que a gente vai tratar e que vai abordar é sobre recreação, certo? Recreação do ser. Então, esse é o tema do professor Felipe, recreação do ser. A recreação como uma ferramenta de transformação positiva do ser humano. Uma ferramenta como transformação humana. E como essa transformação pode ser influenciada por manifestações lúdicas, por jogos, brinquedos e brincadeira dentro do contexto. Ela pode nos ajudar, certo? Em nossas realizações pessoais, em nossas realizações humanas, nas nossas transformações, e como eu posso, com esse conteúdo, transformar também o mundo e transformar as pessoas e a mim mesmo. Então, o Felipe, ele vem ao longo da sua vida profissional, vem na sua vida como profissional discutindo isso no seu ambiente. Atualmente, para vocês entenderem quem é o Felipe é graduado em Educação Física, é um profissional de Educação Física, certo? E tem toda a sua área de estudo focada na área de entretenimento, nesse sentido. Então, Felipe é uma pessoa que está conosco nesse momento trabalhando em cima dessa área de conhecimento. Atualmente ele tem um cargo importante de gerente, né, de entretenimento e lazer do complexo Beach Park. Quem não conhece o Beach Park, vale a pena conhecer. Felipe é uma das pessoas responsáveis no gerenciamento do grupo de recreação, de entretenimento e lazer, aquele complexo. É um grande complexo, onde tem a recreação e o lazer como um conteúdo e como um instrumento poderoso, tá, de trabalho
dentro, como uma ferramenta poderosa dentro desse grande complexo Beach Park de diversão e lazer. Então, hoje ele tem uma atuação, como eu já falei anteriormente, nessa área especificamente, e focada principalmente, que é muito interessante, é na área da cultura da paz, tratando a recreação dentro do complexo Beach Park, dentro de uma pegada de jogos cooperativos, de cultura da paz, lógico, que é uma metodologia, uma filosofia institucional que acredita que não é simplesmente a recreação por recrear, mas que a recreação ela pode impactar na transformação do homem e ela pode construir valores na vida de todas as pessoas que visitam o Complexo Beach Park, a parte da hotelaria, enfim, a diversão no parque. Então, o Felipe vai falar um pouco sobre isso, certo? E para iniciar essa fala, eu tenho um texto aqui que eu coloquei para a gente. O ser humano está em constante evolução e transformação. Isso ocorre desde o momento em que é concebido até a sua morte. Dessa maneira, a busca pela especialização e qualidade nos diversos âmbitos sociais, pessoais e profissionais deve ser uma constante na vida daqueles que pretendem alcançar grandes realizações. O homem é lúdico por sua natureza. E, por isso, sente a necessidade de brincar, jogar e divertir-se. É nesse espaço que trabalha o recreador, o animador. A recreação, tá, é fundamental. Sendo um agente promotor de atividades variadas que tem como objetivo proporcionar, por meio da atuação ou mediação, o prazer, a alegria e a transformação das pessoas no seu tempo livre, inserida dentro da dimensão do lazer. Então, começando por aí, tem algumas perguntas iniciais aí que eu vou já jogar para o Felipe. Que ele vai falar, ele tem um conteúdo que ele vai abordar, ele vai fazer uma breve reflexão, uma apresentação pessoal, o que é recreação, tá? Com ênfase nos valores humanos, que é o projeto que se envolve lá no Complexo Beach Park, né? No Beach Park. Jogos cooperativos como uma metodologia para desenvolver esse tipo de ênfase, né, de metodologia, como a recreação e os jogos cooperativos. Na realidade, a recreação utiliza-se de uma ferramenta de conteúdo de jogos cooperativos para impactar nessa transformação dessas pessoas que visitam o Beach Park. E a outra brincadeira, estimulando as aprendizagens, as mais diferentes aprendizagens, nas mais diferentes manifestações de linguagem. Mas para iniciar, eu fiz aqui um monte de perguntas aqui. Vamos lá. Qual a importância da recreação em nossas vidas? Por que a recreação é importante em minha vida, na vida do Felipe e na vida de vocês que estão nos escutando? O que é recreação? Qual o objetivo da recreação? Um pouco sobre isso. Quais são os benefícios que a recreação traz em todos os seus contextos? Por que a recreação é importante nessa vida, na humanidade? Qual o impacto que ela tem hoje, principalmente nesse período de isolamento social e da pandemia? A gente percebe hoje como a recreação, como o lúdico, como o riso, como o humor, como a alegria, como a diversão, ela pode ser fatores importantes, tá, e fundamentais nesse processo de isolamento, nesse processo de afastamento social, nesse período de pandemia, certo? Qual a importância da atividade recreativa na educação formal e informal? E se... Aí essa outra pergunta eu não vou nem fazer, já é tanta coisa aí, mas aí fica à vontade, Felipe, seja bem-vindo. Pessoal, quero aproveitar, eu vou já fixar aí sobre o Dia Internacional do Brincar. Nós vamos comemorar na Universidade Federal a partir do dia 25 ao dia 30 de maio. Vamos comemorar o nono Brincar Deve Ser um Direito de Todos. É um evento que a gente faz há 9 anos. Há 9 anos a gente participa desse evento. E aí a gente pensou, por que não fazer virtualmente e remotamente? Só porque nós não estamos vivendo experiências presenciais, mas a gente pode levar o brincar através do virtual, através das atividades remotas. Então vai ter webconferência, palestras, oficinas, ateliês. Enfim, é tanta coisa legal. Não perca aí nos nossos canais. Eu estou aí com a Rafaela, estou aí com o Ademar, tá aí os nossos bolsistas mandando mensagem. Vou fixar aí a chamada aí do Brincar no UFC, o Direito de Todos, em comemoração do Dia Internacional do Brincar. Felipe, seja bem-vindo, boa noite para você e boa noite a todas as pessoas que estão participando de nossa live. Boa noite, Marcos, mais uma vez. Boa noite a todo mundo que está participando aí desse nosso bate-papo, né? Agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre uma satisfação enorme estar batendo esse papo com você, nas experiências tanto na UFC, como recebendo suas turmas lá no Beach Park também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí, vamos lá, né? Vamos bater esse papo aqui sobre esse tema que é um tema que a gente já vem vivenciando, experimentando, pesquisando, explorando já há algum tempo, né?
Então, acho que talvez eu consiga aí... o nosso tempo é curto, mas vou tentar aí englobar todas essas respostas com toda a história que a gente vai bater o papo aqui. Então, só para o pessoal poder entender um pouquinho, né? Eu atuo dentro do Beach Park já desde 2005, sempre na área de recreação e lazer. Comecei lá como monitor de esportes e lazer. E dentro desse caminho aí que a gente vivenciou aquela recreação tradicional, que eu chamo de tradicional, que todo mundo conhece, enfim, os vários jogos, várias literaturas de diversas atividades recreativas. Nós também fazíamos sempre esse tipo de recreação e sempre com um resultado muito bacana no sentido de qualidade de recreação, profissionais muito bons que sempre atuaram com a gente. Até que em 2004 a gente teve contato, o primeiro contato com a recreação com cultura de paz, valores humanos, né, pautada através da cooperação, levando todo esse conteúdo. E aí foi um divisor de águas gigantesco, porque dentro desse momento aí, a gente teve realmente um paradigma que precisou ser ultrapassado e quebrado, né? A gente tinha uma experiência muito grande com recreação, onde o contato dessa recreação eram atividades que tinham uma linguagem muito competitiva. A gente tinha jogos noturnos onde o terror, aquela coisa sombria, fazia parte de uma forma até mais assustadora, né, dentro do hotel. Enfim, a gente tinha um conceito de que quanto mais adrenalina, susto, medo, sombrio fosse, mais as crianças maiores gostavam e tal. Até que a gente começou a ter um outro contato, um outro entendimento. E dentro desse momento aí foi que a gente começou... Primeiro teve um baque, né? A gente olhar e dizer assim, caraca, meu, o que eu fiz com todas essas crianças que passaram por aqui até agora, né? E aí foi uma grande transformação. A gente recebeu uma formação muito importante de um projeto chamado Projeto Recreacer, que é do MAN Instituto, que é um instituto de São Paulo, que teve no Beach Park e nos presenteou aí com essa maravilha de projeto chamado Projeto Recreacer. E depois que a gente participou dessa formação, aí começou o grande desafio, o grande trabalho. Por quê? Como eu já havia falado, a gente tinha uma recreação tradicional, uma recreação muito forte, muito bem já sacramentada. E aí a gente precisou literalmente refazer tudo. E quando a gente fala de refazer tudo, é formação dos recreadores, é a forma de atuação, as atividades que eram propostas. Então a gente teve várias linhas de trabalho para poder fazer toda essa mudança. E o mais desafiador, para isso realmente se tornar uma linguagem realmente efetiva, a gente precisou ter uma mudança de cultura. E para ter uma mudança de cultura, isso levou um tempo, né? Então hoje a gente está com 6 anos desse projeto, do início do projeto até agora. Agora eu posso falar que ele está bem consolidado, ele está bem estipulado. Óbvio, a gente precisa, como qualquer mudança de cultura, a gente precisa estar reforçando, a gente precisa estar o tempo todo fazendo com que as pessoas tenham contato cada vez mais com esse conteúdo, que é o que a gente vai falar mais um pouco aqui. E aí, esse é o nosso grande laboratório de experiência com recreação. A Jeca tá aí, a Jeca tá aí, a Jeca. Viu? É isso aí, a Jeca acabou de chegar aí, minha grande parceira aí, junto com o Pipoca e mais uma galera aí que turma faz boa, esse turma maravilhosa. É isso aí, que faz esse trabalho acontecer. E é isso, então assim, como é que... Olha ela dando olá aí pra gente. Olá, Jeca. Então vamos nós. Então, como eu estava falando... É a nossa próxima convidada, viu, Jeca? É a nossa próxima convidada. É isso aí. E aí, o que acontece? Toda essa recreação, né, a gente tem... Foi um outro desafio, foi o seguinte, a gente chegar no entendimento de que os nossos clientes que passam em média 7 dias, né, no hotel, eles teriam um contato com um conteúdo que poderia ser transformador para eles no momento de lazer deles,
como é que isso poderia acontecer, né? Talvez a gente estivesse sendo bem ousado nisso. Só que, na verdade, a gente estava subestimando o poder da recreação, o poder da brincadeira, o poder do contato com o outro ser humano. E em todos esses encontros, né, que a gente tem com o outro ser humano, na recreação, nas atividades recreativas, nos momentos de lazer, são todos momentos que podem ser transformadores também, né? Esse momento é um momento que a gente se coloca dentro do jogo de uma forma muito natural, né? Ninguém usa máscaras, ninguém está ali fingindo ser qualquer coisa ou outra coisa. A gente é o que a gente é de verdade, né? E quando a gente acaba se despindo dessas máscaras, a gente é quem a gente é de verdade, a gente acaba também absorvendo muito mais do que se a gente estivesse ali cheio de preconceitos e cheio de cuidados, né, com o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Não. A brincadeira, ela traz isso, né? Ela traz essa espontaneidade provocada muito pelo lúdico, pelo jogo, e é nesse momentinho aí que essa recreação diferente, que está pautada dentro da metodologia, utilizando muito da metodologia dos jogos cooperativos, que ela vem somando nessa transformação das pessoas através de experiências conduzidas por recreadores extremamente competentes nesse sentido e, principalmente, gerando questionamentos para os participantes. A gente tem uma mania gigantesca, né, de conduzir tudo, dizer tudo como tem que ser e como tem que terminar. E o participante é um mero passageiro, né, dentro dessa atividade recreativa, sem a possibilidade nenhuma de, muitas vezes, de dar sugestões de como acontecer ou simplesmente dizer o que ele achou daquilo, né? A gente começa uma atividade recreativa, termina, em nenhum momento a gente faz, muitas vezes, reflexões de estar com as crianças e perguntar: e aí, o que é que você sentiu? O que aconteceu? Né? O que você achou de legal, o que você não achou que foi legal na atividade, né? Então, toda essa perspectiva, ela é modificada dentro dessa recreação pautada na cultura de paz e valores humanos. Todas as atividades foram recriadas e outras foram criadas para atender a essa linguagem. Então, assim, algumas que já são clássicas para quem tem contato com esse conteúdo, com esse universo da cooperação, dos jogos cooperativos. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é o exemplo da atividade da dança das cadeiras cooperativa, né? Todo mundo já brincou um dia da dança das cadeiras tradicional, que é aquela que a música para, todo mundo tem que enlouquecidamente encontrar uma cadeira para sentar, e essa cadeira tem mais gente do que cadeira, né? Então sempre, a cada rodada, tem gente triste saindo. E quando a gente pergunta isso, as experiências, quem quiser até colocar aí como é que eram os seus sentimentos aí, quando brincava dessa brincadeira, pode colocar aqui nos comentários, tá? Eu vou colocar, Felipe, eu vou colocar. Sentimento de exclusão, sentimento de sofrimento, dor, angústia, a questão do sentimento da tua incapacidade motriz, da tua noção cognitiva do tempo certo de entrar na cadeira. São tantos sentimentos. Imagine esses sentimentos na cabeça de uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7. Se nós adultos ainda não conseguimos entender muito bem essas manifestações nossas, imagine na cabeça de uma criança. Então, realmente, ela pode se transformar, essa dança da cadeira, a brincadeira da cadeira, como um conteúdo lúdico muito, muito frustrante. Exatamente. E olha que loucura, né? A recreação, ela é uma manifestação que tem muito mais contato com a criança, com o adolescente, né? Seja na primeira infância ou seja na adolescência. E pouquíssimas vezes os adultos têm um contato com a recreação em si. E olha como é interessante isso, né? A gente está falando da dança das cadeiras, você falou muito bem dessa manifestação naquela criança de 4 anos, 5 anos. Imagina só esse serzinho que está literalmente tendo as primeiras experiências de formação como ser humano e está sendo colocado ali numa brincadeira que os adultos muitas vezes acham que
não é nada demais, né? Ela está tendo mais uma marca negativa ali que pode ser enraizada, dependendo do quanto isso marque ela, pode ser enraizada para ela durante anos, né? E ela superar essa marca é algo que pode ser muito desafiador para ela. Então, a Jeca até colocou aqui sentimento de exclusão, frustração. Esses são os sentimentos. Então, por quê? Porque a competição, ela traz essa linguagem e ela traz esse sentimento de escassez, essa ideia de escassez, né? Então, não tem para todo mundo. No final das contas, vai ficar uma cadeira e só senta uma pessoa e só vence uma. Felipe, só para fazer um pequeno parênteses, né, e fechar esse parênteses, até falei no diálogo com o Elê sobre jogos cooperativos. Não é que nós sejamos contra a competição, certo? Perfeito. É a forma como a competição ela é inserida nas nossas relações humanas. A competição ela é inserida de forma mesquinha, segregadora, estagnante. Quando a competição é colocada dessa forma, ela é ruim para todos nós, para as nossas relações humanas. Agora, quando a competição é colocada como um elemento de espelho de evolução, transformação, onde eu consigo enxergar no outro como um exemplo a ser seguido e provocar uma evolução interna minha, ela é bastante interessante e ela pode até ser perseguida, mas a forma como ela é colocada nas nossas relações, no mundo das relações humanas, tanto no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente educacional e através dos ambientes midiáticos, ela sempre é colocada da forma mais perversa da competição. Nesse sentido, ela Perfeito. pode realmente trazer severos prejuízos à humanidade. É uma das coisas que eu até costumo falar. Eu falo muito sobre essa linguagem da cooperação e como a competição, né, traz essas marcas negativas. É bem isso que você falou mesmo, professor. É expondo esse lado competitivo, que é o único lado que a gente conhece, e esse lado mais obscuro da competição, né? Quando eu sempre termino meu diálogo, e eu vou fazer essa perguntinha aqui agora e vou fazer lá no final, que vocês acham? Vocês acham que é melhor competir ou cooperar? Né? Eu vou responder lá no final, mas fica essa pergunta aqui para a galera. No final eu faço de novo e dou minha opinião sobre isso. E é interessante isso que você falou, porque eu vi inclusive um vídeo da Monja Coen, onde ela fala sobre essa perspectiva da competição, e essa perspectiva onde ela vê no outro a condição de se superar, e não a condição destrutiva, como inimigo. Exatamente. Né? Então, essa é a grande sacada, esse é o grande ponto que nós temos que ter sobre a competição. Né? Essas duas linguagens são essenciais, né, para a existência humana. O que nós precisamos hoje é aprender a equilibrá-las. Nós temos um desequilíbrio em diversas áreas, como você bem citou, né, seja na vida social, seja no trabalho, seja na vida acadêmica, seja dentro de casa. A competição ela é uma linguagem que está muito mais enraizada e muitas vezes a gente não sabe como ter atitudes cooperativas, né? Então, o nosso desafio é equilibrar essas duas linguagens, muito bem colocado por você. E aí, voltando lá para a dança das cadeiras, né? Porque eu falei da competitiva e das marcas e tal. E existe uma outra perspectiva sobre a dança das cadeiras, que é a dança das cadeiras cooperativa. Muito semelhante à outra, entretanto, não saem pessoas, saem cadeiras. E o objetivo é todo mundo sentar. Então, a priori, quando está todo mundo lá com a quantidade de cadeiras, ou vai saindo uma, duas cadeiras, o pessoal ainda senta no braço da cadeira, senta ali quase no joelho da outra pessoa e tal, quando a música vai parando. Mas vai ter que chegar um momento que todo mundo vai ter que sentar em uma cadeira só. Então, por exemplo, essa experiência, muitas vezes, quando a gente coloca com crianças, adultos subestimam muito, né, essa capacidade das crianças. E aí, quando a gente joga esse desafio para as crianças, o único objetivo delas, o único pensamento delas é que todo mundo sente. Então, as relações começam a mudar. Eu vou fazer uma pergunta também, uma colocação, aproveitar isso. Engraçado como a dança da cadeira cooperativa existe uma inversão de valores, né? Onde o ser humano, o ser humano é mais importante do que o material, que o objeto cadeira, um ser inanimado, né? Exatamente. Então, assim,
o homem, o humano, passa a ter um valor importante, onde você estimula principalmente a tomada de decisão coletiva e resolução de problemas, porque eles vão ter que ainda ter uma motivação intrínseca e coletiva, compartilhada, com interdependência positiva, para resolver um problema que é como eu consigo sentar na proporção que as cadeiras vão diminuindo. Como nós, seres humanos, vamos pensar através de usar os nossos corpos e usar a nossa estratégia cognitiva e a estratégia coletiva para resolver um problema determinado pelo mediador, pelo professor, pelo pai, pela mãe, não importa. Mas inverte-se, né? Então, na cadeira competitiva, a solução do problema ou a tomada de decisão, ela vai para um outro tipo de caminho. Eu, sozinho, vou escolher a melhor estratégia para ganhar esse jogo. Nem que eu tenha que trapacear, burlar, enganar, usar o mais diferente recurso de linguagem para que eu possa conseguir o objetivo traçado ou determinado pelo professor. Assim, é muito interessante você analisar esses elementos. É exatamente por essa perspectiva, né? E muda muito esse enfoque quando você tem aquele cara mais forte, mais ágil, né? Que na dança das cadeiras tradicional, ele era o cara que empurra, ele é o cara que puxa a cadeira mais rápido e senta mais rápido e muitas vezes é o vencedor daquele jogo. Ele continua sentando mais rápido, mas ele entende que ele tem que utilizar das habilidades dele em prol do grupo. Então ele começa a se preocupar de dizer, eu sento primeiro porque eu tenho mais força, pode sentar aqui 5 no meu colo, na minha perna direita, 5 na minha perna esquerda, vem aqui que eu seguro no braço. Então ele começa a colocar, né, todas as qualidades dele, seja por habilidade estratégica ou seja por habilidade motora, em prol do grupo. Porque ele entende, né, isso que o jogo cooperativo traz, que o objetivo é comum a todos. Não adianta um conseguir realizar, né, o feito do jogo e os demais não conseguirem. Ele também não vai vencer junto. Então essa é a grande mudança de perspectiva. E, ao final do jogo, o mais interessante é a gente perceber que foi divertido, né? Então, quando a gente muitas vezes provoca essa experiência com crianças também que têm já um contato muito grande com os esportes, né? Que os esportes é colocado uma linguagem de viés muito competitivo, mas eles são, na verdade, muitos deles, né, semi-cooperativos, né? Todo mundo acha que o futebol é um jogo competitivo, mas é um jogo semi-cooperativo porque você joga no seu time contra outro time, mas você precisa cooperar dentro do seu time para poder conseguir jogar e jogar junto. Ninguém consegue... Todos os jogos coletivos ele tem um método, uma origem semi-cooperativa, que não tem como não existir, mesmo que exista. Os interesses intrínsecos individuais de cada jogador de alto rendimento, mas ou eles buscam de forma coletiva de jogadores alcançar a meta coletiva, o objetivo comum, ou eles não vão ter resultados significativos. É exatamente essa a ideia, né? Então, o maior desafio que eu vejo é esse, né? A gente começar a mostrar que esse é um caminho. Como você bem explicou sobre essa questão da competição e que tem os seus momentos, as suas nuances de cooperação dentro desse jogo competitivo, a gente tem que mostrar justamente esse entendimento, né? E não ter somente o viés competitivo dentro desse jogo. Então, voltando para a recreação, a gente tem uma perspectiva bem diferente nesse sentido, quando a gente provoca essa recreação pautada na cooperação, pautada nos jogos cooperativos como metodologia. Então, essa metodologia dos jogos cooperativos, a gente começa a tirar ela não só dos jogos, mas pegar toda essa experiência dos jogos e inserir também em brincadeiras, né? Então, brincadeiras, jogos noturnos criados por nós e, enfim, que tem vários enredos diferentes, várias temáticas diferentes que fazemos dentro dos hotéis. Então, essa perspectiva a gente tira através da cooperação e começa a explorar diversos valores humanos, né, dentro dessas experiências. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de forma breve, mas, por exemplo, a gente tem jogo de aventura noturno, onde,
para as crianças menorzinhas, né, a gente utiliza de toda uma ludicidade, onde a gente tem um personagem que é uma fada, né, onde as crianças vão encontrando a fada no percurso pelo hotel e tal, e são as crianças pequenininhas, de 4 até 7 anos. E nesse momento, né, ela vai tendo todo o contato de experiência do que são realmente valores importantes, o que seriam pedidos importantes em termos de valores humanos. E o mais interessante e engraçado é o seguinte: a gente chega no final dessa atividade com a oportunidade das crianças receber o pozinho de pirilim-pim-pim lá da fadinha e fazer um pedido. E esse pedido vai ser realizado. Aí os pais olham para os recreadores com aquela cara assim de: se meu filho pedir o PlayStation 4, você vai ter que se virar para dar para ele. Você que inventou, eu não vou destruir a ludicidade, o sonho da criança. Eu não vou financiar isso e nem vou destruir esse sonho que você colocou na cabeça dela, né? De que a fada vai dar esse negócio. E é muito interessante quando criancinhas de 4, 5 anos dão respostas como: eu desejo que o meu cachorrinho que morreu esteja junto com a minha vozinha que também já foi lá no céu, né? Alegrando ela. Olha aí é o nó que dá, ó, na garganta do pai e da mãe, criancinha de 4, 5 anos. Eu desejo que meu pai e minha mãe parem de brigar. Quem que imagina? Olha só, se você começa a atividade dizendo que vai ensinar valores humanos através da ludicidade, da brincadeira, com todo um enredo, gerando reflexões, não afirmando nada, e sim, através da experiência da atividade, a criança vai descobrindo o que são aqueles valores para a fadinha, o que são aqueles valores para aquele personagem, e ela chega nessa conclusão. Os pais ficam até meio que assustados. Caraca, o que vocês fizeram com o meu filho, cara? Ele só tem 5 anos e está dizendo coisas assim que um adulto fala. Mas ele não está falando coisas que um adulto fala. Ele simplesmente está tendo a percepção e o entendimento e o aprendizado sobre essas relações de valores, né? Ele foi colocado dentro de uma situação onde ele começou a gerar percepções do que seria esse tesouro maior, esse valor maior, que não está nada vinculado a dinheiro, que não está nada vinculado a bens materiais, que é um valor muito maior. Então essa perspectiva é colocada dessa forma, né? Sempre importante, uma coisa que a gente frisa, é o não direcionamento do entendimento final. Ou seja, o recreador chegar para as crianças e fazer aquela lição final. Então vocês entenderam que o que é valor é isso, isso e isso. Não é assim que funciona. Toda a finalização ela é feita por questionamentos. E aí, o que vocês acharam que é isso? Por que a fadinha vocês acham que trocou isso por aquilo? O que era esse sentimento que ela estava sentindo? E aí as crianças vão produzindo todo esse conteúdo, refletindo e fixando e aprendendo, né? Dentro dessa experiência que a gente faz lá, é uma experiência que provoca toda essa geração de conteúdo, essa geração de experiência. E aí, quando finaliza a atividade, é aquela criancinha pequena que sai correndo lá para o pai e começa a falar para ele todo esse aprendizado, toda essa perspectiva diferente que ela teve na atividade. Então, a atividade recreativa, ela é o momento mais propício, ao meu ver, né? Onde você está despido, você está no momento de entrega máxima, você está com todo o seu foco, porque recreação está muito vinculada a essa questão de diversão. E se é divertido, eu quero estar dentro. Eu coloco toda a minha atenção dentro desse momento, né? Muitas vezes, quando a gente vive experiências diferentes na fase adulta, né, sobre pesquisa, como a gente faz muito, estudo científico e por aí vai, é muito mais fácil a gente ter esse entendimento, essa introspecção, gerar essa memória, né, sobre aquele conteúdo, sobre aquela experiência, porque
estamos focados naquele conteúdo. Mas como é que você vai falar de valores humanos, cultura de paz, cooperação para uma criança de forma teórica? Não existe isso. Então, a criança aprende brincando, né? Brincar, como você é um grande mestre que consegue explicar isso de uma forma muito bacana, o brincar é uma necessidade humana, né? O brincar é uma necessidade humana e a criança aprende brincando, né? A maior disciplina, o maior conteúdo que a criança pode ter na infância é o brincar. É onde ela começa a explorar todo o seu entendimento, começa a ampliar todo o seu repertório e, principalmente, ela começa a explorar um universo gigantesco através das possibilidades da brincadeira, do imaginativo, da criatividade, né? Então, é nesse momento que ela mergulha. Então, partindo desse princípio, a gente tem esse entendimento de que a recreação, ela é, sim, um mega canhão, né, que pode levar a aprendizados, a experiências, num momento mais interessante que se tem, que é a diversão. No momento que eu estou me divertindo, olha só, imagina só, no momento que eu estou me divertindo, eu poder aprender, eu poder me gerar uma experiência de reflexão sem ter aquele ar de obrigatoriedade, aquele ar mais filosófico, que muitas vezes quando a gente fala de valores humanos, a galera olha mais para aquele lado filosófico da história. E esse é o legal, grande... Felipe, que você falou, viu? Que no brincar você está desarmado, né? No ato, numa manifestação lúdica, no ato de brincar, você não tem proteção, você é você mesmo, né? Você está desprovido de qualquer coisa, além do desejo, tá? E o desejo de brincar, de se divertir, de viver a experiência. Eu acho que quando você fala da palavra experiência, essa palavra é a palavra que é carro-chefe e é chave em todo o diálogo que a gente trata no que diz respeito à questão do conteúdo do lúdico, do conteúdo do brincar, né? A experiência. Assim, que tipo de experiência nós ofertamos, nós compartilhamos e nós vivemos no que diz respeito às experiências lúdicas, a experiência do brincar. Então, eu acho que o brincar tem essa característica própria dele, né? Você vai de corpo inteiro, você vai de alma inteira, você vai sem medo de ser feliz, entendeu? Isso é maravilhoso. E a gente deve oferecer essa condição aos participantes, seja criança, o jovem, o adulto ou a terceira idade. É bem por aí, e eu acredito muito nesse canal aberto, né, que a recreação traz, porque imagina só, quando você vai jogar, quando você vai vivenciar uma atividade, uma brincadeira, uma atividade recreativa, um jogo, você não se coloca dentro da condição de julgamento, sabe? Você não fica com aquele pensamento, não vou chutar a bola no gol porque eu posso errar e vão me julgar errado disso. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Simplesmente o jogo, a brincadeira te coloca dentro de uma condição onde você vai participando, você vai se jogando, você vai sendo colocado cada vez mais dentro desse jogo, né? Você vai se inserindo cada vez mais dentro desse jogo. É muito interessante essa perspectiva. E aí tem uma frase que, se não me falha a memória, do autor Huizinga, Johann Huizinga, que ele coloca dentro dessa perspectiva uma frase que ele diz, acho que é mais ou menos assim, que nada é verdadeiramente aprendido se não for corporalmente vivido, né? Então, essa perspectiva de viver corporalmente, né, e aprender isso de uma forma verdadeira, ela é muito colocada dentro dos jogos, ela é muito colocada dentro dessas atividades recreativas, e nós sim podemos utilizar atividades recreativas do recrear pelo recrear. Isso não é nenhum problema, tá? Recrear com um simples Felipe, aproveitando que o professor Flávio está aí, que ele até falou na sua live, que todas as experiências legal, humanas Flávio. passam pelo corpo, seu Flavinho. E é isso que você falou, citando aí o Huizinga, tá? Todas as experiências humanas,
todas, elas passam, tá, pelo corpo. O corpo é um condutor, é uma ponte, é um elo, é uma janela, é uma porta, é uma possibilidade imensa desses conteúdos. Olha, até fez aqui vou ler aqui para poder... ele fez um questionamento aqui, mas o jogo e a brincadeira não tem valores. A transmissão de competências, habilidades e conteúdos, essa é uma disciplina que requer muito, acredito que, competência e qualificação. É exatamente isso, assim, o jogo, tudo depende muito de quem está conduzindo e a profundidade de entendimento de quem está conduzindo tudo isso. Seja ele um jogo, seja ele no ambiente escolar, seja ele no ambiente recreativo lúdico, seja ele simplesmente um pai, a mãe, na função de educador familiar, propondo uma atividade, uma brincadeira com o seu filho, tudo depende daquele interlocutor que está conduzindo a atividade. Ele tem um potencial gigantesco de explorar o máximo que a atividade recreativa, que o jogo, que a brincadeira pode colocar. Isso tudo vai depender muito da preparação dessa pessoa que está conduzindo esse jogo, essa brincadeira, enfim. Então, muito... Felipe, eu vou aproveitar reforçando a tua reflexão, depois você continua. Eu sempre falo para os meninos, meus alunos e as pessoas, eu até falei em alguns comentários meus, essa questão do profissional, a qualificação do profissional, como ele é importante nesse processo todo. Então, assim, o brincar, o jogo, o lúdico, a brincadeira, a recreação, não importa. Na mão de pessoas qualificadas ou não qualificadas, elas podem ter contextos completamente diferentes. Então, toda essa manifestação do lúdico na mão de pessoas qualificadas, tá? São capazes de transformar o humano, evolução, transformação, plenitude. Na mão de pessoas qualificadas, o homem é capaz de evoluir, se transformar e ser muito melhor. Mas o jogo, essas manifestações na mão de pessoas não qualificadas, ou com pouco conhecimento, pode ser uma arma de mutilação, de segregação, estagnação do próprio ser humano e trazer severas consequências no desenvolvimento do humano em todas as suas potencialidades. Então, é muito sério. Brincar é muito sério. Sim. A brincadeira é uma coisa séria. O brinquedo é uma coisa séria. Se a gente não compreender que esses conteúdos, eles são conteúdos sérios, que têm que ser investigados, conhecidos, a gente tem que ter plena convicção do que nós estamos fazendo e como nós usamos esses conteúdos dentro das nossas vidas, né? Dentro dos processos formativos e educativos, nós podemos trazer consequências negativas, principalmente no desenvolvimento de uma criança. Perfeito, é isso mesmo. Essa condição do profissional, ele literalmente ter, sim, um estudo científico, ele ter uma aproximação de forma profunda sobre o conteúdo e, principalmente, a forma como ele pode explorar esse conteúdo no desenvolvimento dele é fundamental. Como você bem falou, não adianta a melhor atividade do mundo, a atividade mais lúdica, que proporcione mais valores humanos, se ela for conduzida por um mau profissional que não sabe como explorar cada um dos mecanismos dentro do jogo, dentro da brincadeira, dentro das reflexões e por aí vai. Então, até a dança das cadeiras cooperativa pode se transformar numa mega catástrofe se for conduzida por um profissional em que a única linguagem na cabeça dele ainda esteja fervendo a linguagem competitiva, por exemplo, né? E o não entendimento dele propriamente sobre o jogo e todas as reflexões que podem ser feitas sobre aquele jogo, ele pode transformar isso numa grande catástrofe, né? Então essa é a grande responsabilidade do profissional também. Por isso que lá no começo da nossa conversa eu falei muito que o maior desafio foi a gente ter essa mudança de cultura. Porque não foi uma mudança só de cultura dos recreadores lá no Beach Park, foi uma mudança de cultura nossa em termos de gestão também. Em termos de como nós vamos olhar para isso, né? E principalmente, né, passar e ultrapassar preconceitos. Eu falo isso porque eu fui um dos que me apeguei demais a essa mudança, né? Eu tive uma resistência muito grande. Cara, esse negócio não vai dar certo. Recreação, lazer, o cara tá aqui para se divertir, para
pô, vai aprender conteúdo de valor humano e tal. Esse foi o minha primeira reação, né? E depois que eu comecei a ter contato, né? Jeca, inclusive, teve contato primeiro que eu, Pipoca, que também trabalha comigo, outros coordenadores de lazer lá do Beach Park, né? Que também tiveram contato primeiro, porque eu estava atuando em uma outra área do Beach Park, fora da recreação, uma área de gestão. E quando eu voltei aí para o entretenimento do Beach Park, como gerente de entretenimento, tive contato e disse, cara, isso aqui, na verdade, é o grande negócio, é a grande mudança, é a grande perspectiva. Então, a gente sai dessa condição de achar que essa vinda, sabe, de um cliente que passa 4 dias, 7 dias, esse cara não vai aprender nada, ele não vai internalizar nada, não tem como a gente gerar perspectivas diferentes de aprendizado. A gente ficava, inclusive, poxa, um professor de educação física, por exemplo, que passa o ano inteiro com uma turma, aulas programadas e por aí vai, conhece muito bem aquele seu aluno, muitas vezes não consegue atingir um nível de aprendizado, proporcionar um nível de aprendizado para aquele aluno. Que pretensão a nossa, com 4, 7 dias, conseguir fazer isso. Mas aí é onde vem o mecanismo da recreação, do lazer em si, porque o ambiente é totalmente diferente. As crianças até vêm com uma entrega diferente, não só as crianças, mas os adultos, adolescentes também, todas as faixas etárias. Eles vêm com uma entrega totalmente diferente. E aí é onde muda uma perspectiva, porque alguns profissionais que atuam com a gente dentro do Beach Park também atuam na educação física escolar. Então eles começaram a ter um olhar diferente para isso. E esses profissionais começaram, alguns deles, a relatar que as suas aulas com um viés de profundidade maior, de pesquisa maior para a elaboração das suas aulas, de preparação muito maior sobre quais atividades eles iriam utilizar, o nível de interesse desses alunos aumentou significativamente, né? Então, mudou-se um pouco mais essa perspectiva, eles começaram a ter uma adesão maior, uma participação maior do início ao fim, o nível de interesse dos alunos mudou dentro da educação física escolar. Tudo isso porque eles conseguiram vivenciar, internalizar e principalmente se desafiaram a evoluir como profissionais para uma nova experiência. Não estou aqui querendo dizer que quem atua de uma linha diferente, quem utiliza mais jogos competitivos, é errado. Muito pelo contrário, é uma linha de trabalho, mas a gente precisa, na verdade, expor as crianças a todas as linhas, a todas as metodologias, a ela ter encontro com todos esses universos que a gente tem de conteúdo, de metodologias, para que ela consiga se enriquecer enquanto ser e ter todas as possibilidades de aprendizado, né? Essa condição entre competição e cooperação muitas vezes gera essa polêmica, esse dilema, mas para quem chegou agora, só para poder falar novamente, o nosso grande desafio é equilibrar essas duas linguagens e aí a gente conseguir ter experiências fabulosas, desenvolvimentos fabulosos enquanto seres humanos, sabendo em que momento eu posso competir, em que momento eu devo cooperar, utilizar cada linguagem, em que momento eu utilizo as duas, né? Que é um termo que, inclusive, já está sendo muito falado, a competição, né? Então, dentro de jogos e brincadeiras onde a cooperação e a competição estão inseridos dentro de um mesmo jogo. Então, isso é o que nós chamamos de hibridismo, é isso, é buscar a hibridação. O hibridismo, eu acho que é uma coisa possível, tá? Eu acho que é possível. Ó, nós já estamos chegando nos 10 minutos, entramos aqui nos 10 minutos finais, professor. O bate-papo está tão bom, é tão agradável, é muito legal verdade, isso. Verdade. Que pena que o tempo é muito rápido. Mas vamos, então, partir para esses 10 minutos. Professor Felipe aí, com as suas... Já respondemos algumas coisas de algumas colegas que perguntaram. Algumas pessoas não fizeram perguntas, mas complementaram as nossas reflexões, a sua reflexão. Que legal, mas... Vamos lá, a gente tem aí uns 4 minutos para você fazer, uns 3 minutos para fazer essa questão, e depois eu faço o fechamento final. Perfeito. Vou começar aqui fazendo reflexão com a minha grande parceira nessa jornada aí, dentro dessa recreação cultura de paz e valores humanos, a Jeca,
né? Ela colocou aqui, dá opções e oportunidades para a criança se desenvolver motora e psicologicamente, né? Então esse é o nosso grande desafio. E assim, eu vou começar aqui com a perguntinha que eu fiz lá no meio da nossa live aqui. E o que vocês acham, né? Que é mais importante, competir ou cooperar? Né? Eu venho com toda essa linguagem de cooperação, defendendo a cooperação, cada vez mais a linguagem de cooperação. E aí as pessoas talvez esperem que eu diga que a cooperação é muito mais importante. Mas o que eu acredito é que, se eu digo que a cooperação é mais importante que a competição, eu estou competindo. Então, o que a gente precisa entender é que esses dois universos, eles precisam harmonicamente serem explorados de forma responsável, de forma muito capacitada, cientificamente, metodologicamente, muito bem pensada para cada grupo de trabalho que você vai desenvolver. Só assim a gente vai ter um desenvolvimento integral do ser, com diversas outras metodologias, mas a gente está falando especificamente dessas duas, mas diversas outras metodologias, e gerando essa possibilidade de aprendizado, inclusive em um momento em que muita gente acha que não acontece, que é dentro da recreação, né? E esse é o grande detalhe, né? O Cairon Pontes aqui perguntou o que é recreação e qual o objetivo da recreação. Cara, a recreação tem como objetivo maior, certo? Gerar esse ambiente divertido, descontraído, fora desse entendimento de obrigatoriedade, certo? Então, é um momento onde você está tendo contato com atividades direcionadas, certo? Aí se difere um pouquinho do lazer, o professor até pode me ajudar, mas nesse conceito também, mas se difere um pouquinho da questão do lazer, porque aí o lazer você faz de forma livre, de forma sem obrigações, né, no sentido de direcionamento, e a recreação tem esse direcionamento de que atividades você vai fazer, quais são as regras daquelas atividades para você participar, mas ela foge dessa realidade de obrigação que você tem da vida cotidiana, né? Então esse é o grande detalhe. É importante, viu, Felipe? Só para reforçar isso que ele perguntou. A recreação é um conteúdo de uma manifestação de lazer durante seu tempo livre. Lógico que as recreações, enquanto atividade dentro do processo mais dirigido no ambiente formal de educação, uma coisa é atividade recreativa, outra coisa é recrear-se, ou recreação, onde tem contido nesse termo recreação, tá? O desejo intrínseco e espontâneo e do livre-arbítrio da pessoa tomar a decisão do que quer e do que não quer viver essas experiências recreativas. Quando é uma atividade recreativa controlada, com objetivos específicos, através de uma orientação, porque uma coisa é atividade recreativa, outra coisa você pode ter uma manifestação da recreação em diferentes comportamentos humanos, certo? Durante diferentes comportamentos humanos, é uma situação de lazer, de tempo livre, enfim, é só para entender bem, porque às vezes existe uma confusão de conceitos em cima dessas questões. Perfeito. Então é isso, acho que para poder fechar... Está acabando. Então, para poder fechar aqui, né? A recreação é sim um grande espaço que a gente tem para explorar ainda mais essa condição de aprendizado sobre valores humanos, sobre a cultura de paz, a experimentação de forma espontânea e principalmente livre, totalmente de máscaras, livre de julgamentos, e aí o aprendizado ele é muito mais profundo, muito mais livre, muito mais belo. Maravilha! Olha, que bom, professor, é muito bom. Eu quero aproveitar, tem aqui uma mensagem para você do professor Flávio, falando sensacional, sempre sobre o brilhantismo do professor Felipe Neri, mas ele é surpreendente na sua abordagem. Muito bom assistir essa live. Obrigado, Flávio. Realmente, professor, eu concordo com você. Tá? Assina embaixo aí, porque o que o Felipe está trazendo para nós aqui, principalmente nesse mundo moderno, tratando de um tema sobre recreação, uma coisa que me chamou sempre a atenção, eu falo sempre para o Felipe, é que
abordar essa temática de educação em valores, cultura da paz, transformação humana, dentro de um ambiente, de uma instituição, de um complexo privado. Assim, dentro de uma instituição, de uma empresa privada, trazer essa reflexão e essa discussão é uma coisa assim, surpreendente, né? Assim, isso não quer dizer que só aconteça no Complexo Beach Park. Com certeza existem outras instituições do planeta que se preocupam com essa questão, em discutir isso dentro como valores, como missão, e aí é uma cultura organizacional que é completamente mudada, onde olha para o cliente não simplesmente como um cliente, ele vê no cliente um humano, vê uma pessoa, vê um indivíduo importante, potencial, e que a gente pode contribuir com as nossas ações dentro das nossas instituições, tá? E afetar a transformação desse cliente, ou desse visitante, ou desse hóspede, né? Então é uma coisa maravilhosa. Eu acho isso surpreendente, principalmente agora, na atualidade. As instituições hoje estão preocupadas com essas questões, de levar, não é só a questão do valor que tem um cliente, do preço de um cliente, mas ele tem um preço muito maior do que o valor financeiro. É o valor, sim, da potência humana que ele tem, o que ele pode trazer para a gente, o que ele pode compartilhar para os outros. Então, eu acho isso, esse método de trabalho, a proposta, a abordagem hoje como o Beach Park, trata a questão do lúdico, da recreação, do brinquedo e da brincadeira, de uma forma diferente, com um olhar diferente. Uma forma de tratar esses conteúdos de forma muito mais transformadora, muito mais impactante, provocativa, crítica, e levar criticidade e provocação, tá, na vida das pessoas. Não só das crianças, mas de toda uma família, sim, que visita o Complexo Beach Park. Então, eu acho que isso é fantástico. O Felipe falou sobre a questão das resistências, nessa proposta, que é uma coisa natural na cultura, na mudança da cultura organizacional. Falou sobre a importância da experiência, a transformação que as experiências traz na vida de todas as pessoas implicadas, certo? Que a experiência acontece durante o processo. As atividades foram todas reconstruídas, restauradas, recriadas, transformadas, adaptadas. Então, você muda a forma de pensar, você destrói assim, um monte de paradigmas, constrói novos paradigmas, né? A competição como autossuperação, uma coisa que você citou, e isso é legal, a competição pode ser vista como autossuperação, como evolução de cada, sim, um de nós. O não direcionamento das propostas recreativas, deixar que as pessoas tomem as suas próprias conclusões, tá? Que ela faça um contraponto com a sua ética, com seus valores morais, com a sua moralidade, com a sua estrutura de educação. Isso é muito legal. E outra coisa que é fundamental é explorar os territórios da competição e da cooperação de forma responsável, buscando sempre o equilíbrio. Um ponto, tá, de um equilíbrio entre essas duas dimensões humanas que são importantes e fundamentais para que a gente possa se considerar que isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida do humano, de qualquer pessoa, essa manifestação da competição, o ato de competir, o ato de cooperar, de colaborar. Então, assim, essas manifestações convivem conosco constantemente, a gente fica brigando com elas constantemente, sim, esses valores estão constantemente colocando a gente em contrapontos, e que bom que isso aconteça para que a gente possa evoluir. Então, eu queria agradecer o Felipe, muito obrigado a todos, foi muito bom receber vocês. Queria reforçar, participe do Dia Internacional do Brincar, de 25 a 30, está aí colocando os nossos endereços aí de contato, 25 a 30 de maio. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço para você, tudo de bom. Coração para todo mundo. Foi muito bom conversar com você. E muito obrigado a todos os participantes. Até a próxima live, amanhã, às 20h30, vamos falar sobre um tema muito legal, muito legal, muito legal. O tema amanhã vai ser muito legal, certo? A gente vai tratar com um professor lá de Campinas, ludopolítica, tá? A ditadura da ludificação. Vai ser um tema muito top. Maravilha. Também. Felipe, muito obrigado pelo carinho, a atenção, tá? Que você tem sempre comigo. Gratidão por tudo isso, tá bem? Tamo junto. Tamo junto, obrigado. Obrigado, um beijo, uma boa noite para todos. Uma terça-feira linda e maravilhosa. Durmam bem. Tchau, galera. Galera. Obrigado, Felipe. Tchau. Tchau.